Então, olha só, vou explicar como que a gente faz o cálculo do comprimento de uma circunferência, tá? Nesse desenho aqui, eu tô representando uma pizza, tá? Então, se eu entender que isso aqui é uma pizza, eu vou entender o seguinte, se eu considerar a pizza inteirinha, eu tô falando do que a gente chama de círculo, tá? Que seria a borda mais todo o interior, tá? Que tá pintado. Então, se eu falar assim, olha, o círculo é a pizza inteira. Se eu falar o comprimento da circunferência, tá? Eu tô entendendo que eu vou medir a volta, tá? Ou seja, é como se fosse a borda de uma pizza, tudo bem? Então, a circunferência, no caso de uma pizza, é como se fosse apenas a borda, tá? E se eu for calcular o comprimento dessa circunferência, eu vou estar calculando exatamente de um ponto, tá? Marca qualquer ponto, dá a volta e até chegar nesse mesmo ponto. Então, essa volta que a gente vai dar ao redor desse desenho, eu vou chamar de comprimento da circunferência, ou seja, toda vez que eu me referir ao comprimento de uma circunferência, eu estou me referindo a uma volta completa, tá? Uma volta. E para a gente fazer esse cálculo, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. C, que é o comprimento da circunferência, ou seja, C, uma volta, é igual a 2 vezes π vezes r, tá? Aqui é pra gente ter uma lembrança, pra gente não se confundir. Já que eu tô falando de uma pizza, tá? A gente vai imaginar que a borda dessa pizza, ela é de catupiry. Porque se eu falar que ela é de catupiry, olha só, a nossa formulinha fica facinho para guardar. Ó, C é igual a 2 vezes π vezes r. Catupiry. Tá? E assim a gente não esquece mais. Lembrando que o π, ele tem um valor de 3,14. Esse número tem mais casinhas aqui, mas a gente costuma usar só 3,14. Ou muitas vezes o exercício pede para você aproximar de 3, certo? Então, esse valor aqui, ele é fixo, tá? 3,14 ou 3 se o exercício pedir para você aproximar. O R, tá? É o raio da circunferência. Lembrando que o raio é qualquer ponto, qualquer medida, quando você parte do centro da sua circunferência até chegar na borda. Então, por exemplo, essas fatias aqui, né, do desenho da pizza, cada linha dessa daqui tá indicando o raio, tá? Então, só para lembrar, o raio é do centro até a borda. Se a gente pegar da borda, passar pelo centro e chegar até a outra borda, a gente vai ter uma coisa chamada de diâmetro, tá? Então, o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Daqui até ali é o raio, daqui até aqui seria outra medida de raio, e se eu somar essa medida mais essa, eu vou ter o diâmetro, certo? Então, essa aqui é a formulinha que a gente vai usar. Então, se o exercício pedir uma volta na circunferência, eu vou calcular o C, tá? Se ele pedir 2, 3, 10 voltas, eu vou calcular o C, que indica uma, e fazer vezes a quantidade que ele tá pedindo. Tudo bem? Então, olha só. Vamos resolver um exercício para ficar mais fácil para entender. Olha, aqui ele tá pedindo para você aproximar o π de 3, certo? Então, a gente vai usar aquela formulinha que a gente acabou de ver e considerar que o π vale 3, tudo bem? Então, olha, eu vou ler o enunciado e já vou marcar o que a gente tem, ó. Determine quantos metros uma pessoa percorrerá se der 20 voltas. Ele não quer saber uma volta, ele quer saber 20, tá? Mas para eu descobrir quanto que vai medir 20 voltas, eu preciso primeiro calcular uma volta, tá? E essa uma volta é exatamente o valor do C. Bom, determine quantos metros uma pessoa percorrerá se der 20 voltas completas em torno de um canteiro circular de 2 metros de raio.
Então, aqui, ó, eu já sei quanto que é o R, é 2 metros, tá? Então, olha só, lembrando, ele quer saber 20 voltas, mas para saber 20 eu preciso primeiro calcular quanto que é uma volta, e uma volta é o C. Então, a gente vai usar a formulinha que a gente acabou de ver. Então, C igual a 2 vezes π vezes R, certo? Quero calcular o C, que é o comprimento de uma volta, tá? O 2 é da fórmula, ele sempre vai estar aí. O π eu vou considerar que é 3, são 2 vezes 3, vezes o R, que é o raio que ele me disse que é 2 metros. Então, ó, fazendo essa continha aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 2, então aqui vai dar 12. Olha, a gente tá falando de comprimento, então sempre vai ter uma unidade, metros, centímetros, depende do que o exercício te der. Bom, calculei o C. O que eu calculei, na verdade? Eu calculei uma volta, tá? Então, eu sei que se a pessoa der uma volta ao redor desse canteiro, ela vai percorrer 12 metros. Mas eu não quero saber uma volta, eu quero saber 20 voltas. Então, a ideia é exatamente isso daqui, ó. Eu vou pegar o 12 metros, que é uma volta, e fazer vezes 20 voltas, tá? Então, aqui vai dar 240 metros, sem esquecer de colocar a unidade. Então, a resposta do exercício é essa daqui, ó, tá? 240 metros depois que percorrer 20 voltas. Bom, vamos ver isso daqui, ó. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 7.200 metros. Ó, no final, ele tem que percorrer isso aqui, é a medida total, tá? Sobre uma pista circular de raio 100 metros, então ele já me deu o raio, tá? Então, o nosso raio é 100 metros. Qual o número aproximado de voltas que ele dará? Número de voltas. Olha só, agora a gente está fazendo o exercício ao contrário. Aqui ele pediu 20 voltas e eu achei o comprimento total. Aqui ele me deu o comprimento total e eu quero saber o número de voltas, tá? Bom, de novo, para eu saber fazer essa relação, primeiro eu preciso calcular quanto que é uma volta, tá? Então, olha só, formulinha 2 vezes π vezes R, comprimento de uma volta é o C, 2 vezes 3, a gente vai considerar o π igual a 3 em todos os exercícios, vezes o R, que é 100. Então, aqui vai dar 6, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 100, 600 metros, tá? Então, daqui eu sei o quê? Que uma volta tem 600 metros, tá? Só que ele vai percorrer 7.200 metros, então, vou pegar o total, que é 7.200 metros, dividir pelo valor de uma volta. Quando a gente fizer essa divisão aqui, vai dar o número total de voltas. Então, olha só, aqui dá para cancelar. 72 dividido por 6 vai dar 12 voltas, tá? Então, percebe que esse exercício aqui, ele é um exercício, né, ao contrário do exercício 1 que a gente calculou. Então, olha, ele me deu o valor do raio, eu calculei o valor de uma volta, que é o C, tá? Eu sei a medida total que ele me deu, que é 7.200 metros. Se eu pegar a medida total que ele percorreu e dividir pelo valor de uma volta, eu tenho o número de voltas, que nesse caso são 12 voltas. Exercício 3. Então, olha só. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Então, como eu disse lá no começo, diâmetro é sempre o dobro do raio, tá? Então, diâmetro é sempre 2 vezes o raio. Daqui, eu consigo entender que o raio é a metade, então o raio é 40, certo? Porque, ó, diâmetro é 2 vezes o raio, 80
2R. O número que tá multiplicando passa pro outro lado dividindo. E aqui a gente vai ter 80 dividido por 2, o raio vai dar 40 metros. Tudo bem? Então, aqui eu achei o valor do raio. Aí ele fala assim, ó, um atleta treinando nessa pista deseja correr 12 quilômetros diariamente, tá? Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista. Bom, eu vou calcular de novo, né, quanto que é uma volta. E aí, a gente vai fazer a conversão que a gente já aprendeu. 2 vezes 3 vezes o R que a gente calculou, que é 40. Então, aqui vai dar 240 metros. Então, aqui a gente sabe que 240 metros é a medida de uma volta, tá? E ele vai percorrer 12 quilômetros. Agora vem uma coisa importante, eu não posso pegar, igual eu fiz no exercício anterior, vou pegar a medida total, que é 12 quilômetros, e dividir pela medida de uma volta. Olha, aqui a gente não pode nunca fazer essa divisão, ó. São unidades diferentes. Então, o que vai acontecer? Eu preciso converter, tá? Então, aqui eu vou converter o quilômetro para metros, tá? Porque se eu converter ao contrário, aqui vai dar um número com vírgula. Então, para evitar que dê um número com vírgula, eu vou fazer a conversão ao contrário. Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Para converter quilômetros para metros, eu preciso multiplicar por 1000, tudo bem? Então, quilômetros para virar metros, eu preciso multiplicar por 1000. Então, aqui eu vou pegar esse 12 e vou multiplicar por 1000, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 12.000, converti, né? Então, de quilômetros virou metros, tá? Dividido por 240 metros. Agora eu posso dividir, porque é metros e metros. A gente nunca pode dividir unidades diferentes, tá? Então, aqui, ó, na hora que a gente for converter, a gente vai ter aqui 50 voltas, tudo bem? Então, quer dizer que para a pessoa conseguir percorrer 12 quilômetros, ou seja, 12.000 metros ao redor de uma pista circular, onde uma volta é 240 metros, ela vai ter que dar 50 voltas. E esse último aqui, que é um pouquinho diferente, mas ele é muito importante, tá? Olha só, calcule o raio. Até agora a gente não calculou o raio. A gente tinha o raio e calculava o C. Agora eu vou calcular o raio, tá? Então, o R vai ser aquilo que eu vou procurar, tá? Olha só, o raio de uma roda gigante que em 7 voltas percorreu 63 metros. Então, eu sei que ela girou 7 vezes, e quando deu 7 vezes, a medida foi de 63 metros. 63 metros. Só que eu não quero saber a medida de 7 metros, eu quero saber a medida de 1. Aliás, eu não quero saber a medida de 7 voltas, eu quero saber a medida de uma volta. Tudo bem? Então, eu vou dividir o número, o tanto que ele percorreu pela quantidade de voltas, que isso daqui vai me dar o valor de uma volta. Então, 63 dividido por 7 vai dar 9. Então, aqui, 9 metros é o valor de uma volta, tá? Ou seja, do C, certo? Então, daqui, dessa continha, eu tiro o valor do C, tá? Então, aqui eu sei que o C é igual a 9 metros, tá? Lembrando que a gente quer calcular o R. Então, agora, eu vou lá para a formulinha que a gente aprendeu. C é igual a 2 vezes R, 2 vezes π vezes R. O C eu calculei, então é 9
2 vezes 3 vezes R. Olha só, agora a minha formulinha ficou ao contrário. Eu preciso calcular o que tá depois do igual. Então, olha só, 9 é igual 2 vezes 3, 6, vezes R. O que multiplica passa dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 6, tá? 9 dividido por 6 é um valor de 1,5. Então, o raio é 1,5. Qual que é a unidade? Olha lá, o que a gente usou até agora? Metros. Então, o raio vale 1,5 metros. Tudo bem?